Hoje o nosso webinar será sobre as funcionalidades do software OS Moura, que é o nosso software que é usado para prestadores de serviços. E para exemplificar para vocês como que é o sistema de ordem de serviço, eu vou dar o exemplo das oficinas mecânicas e depois eu faço o exemplo das empresas que usam para outros tipos de serviços. Para uma oficina mecânica, é importante falar o seguinte: os produtos que uma oficina mecânica usa, ele tem um nome e ele também tem uma aplicação. Então, eu exemplifiquei aqui vários produtos de oficinas. Por exemplo, esse é o amortecedor dianteiro. Esse amortecedor só vai funcionar em alguns determinados carros. Essa determinação é chamada de aplicação. Então, esse exemplo aqui, ele só vai funcionar no Uno 86 até o ano 88, exceto os Unos, que são os Rs e o Turbo. Funciona nos veículos Elba, nos prêmios de 86 a 88. Também tem, por exemplo, um outro amortecedor que é diferenciado, né, que ele é Power Gas, só que esse determinado modelo só vai funcionar no Uno Way. Eu também tenho o mesmo amortecedor, agora só que traseiro, que ele só funciona também no Uno Way. Outro produto, uma bomba de combustível. Olha, só vai funcionar nos Gols de 91 a 94, na Saveiro de 90 a 94. Então, vocês podem perceber que toda peça de uma oficina mecânica ela vai ter um nome e ela vai ter uma aplicação. E isso influencia no cadastro de produto da ordem de serviço. Então, lá na tela de cadastro de produto, vocês vão colocar aqui em cima, no campo descrição, o nome do produto. E aqui no campo observação, você vai ter que colocar a aplicação. E aqui está a tela de procura de produto, onde vocês fazem a consulta do produto, buscando pelo nome do produto. Você pode perceber que ele está aqui em cima, no caso eu digitei amortecedor, e do lado direito vai ter um novo campo que vai ser a aplicação. Ou seja, quando eu busquei aqui amortecedor e escrevi Uno, o que ele vai fazer? Ele vai buscar pelos dois campos, a descrição e pelo campo observação no cadastro de produto. Então, vocês podem perceber que trouxe todos os produtos dessa minha consulta. E quando você clica sobre um produto, você vai ter a aplicação escrita aqui embaixo, na observação do produto. Vocês podem perceber que aqui embaixo, ó, você vai ter a descrição completa. Porque, às vezes, a aplicação ela tem um nome muito extenso. Às vezes, a pessoa pula linhas para escrever as aplicações daquela peça. Então, a gente colocou aqui embaixo esse campo para a pessoa visualizar, porque esse campo aqui na grade estava sendo muito pequeno para conseguir ver todos os carros que aquela peça serve. E é importante dizer, pessoal, que esse segundo campo no sistema, ele é habilitado por configuração. E aqui embaixo eu coloquei as configurações que têm que ser feitas. Utilizar o segundo campo para pesquisa, vocês vão marcar como sim. E no segundo campo para pesquisa, vocês vão colocar p.observação. Outra coisa que é super importante numa oficina mecânica é você identificar a referência, que é o código da peça lá no fornecedor. A maioria das peças tem essa referência que vocês vão colocar esse código nesse campo aqui, referência do cadastro de produto, porque eu também vou conseguir fazer a consulta desse produto buscando pela referência. A localização do produto é super importante para agilizar o atendimento na hora que você está ali arrumando o carro. Porque olhem como que é uma loja de oficina mecânica. Eles têm muitas peças. Às vezes essas peças ficam em prateleiras. E para aquele funcionário novo que não sabe onde estão as peças, o campo localização você vai identificar a prateleira, o local que essa peça está. Para você identificar, eu coloquei aqui um exemplo, várias prateleiras que estão distribuídas em corredores. Eu coloquei corredor 1, corredor 2, corredor 3, e eu tenho a especificação, corredor 2 da esquerda e da direita. Então, eu fiz uma separação onde C é corredor,
E é esquerdo e D é direito. Então, lá no cadastro de produto tem o campo localização. Então, o amortecedor dianteiro vai estar no corredor 2 do lado esquerdo. Então, a pessoa já vem aqui e entra e já pega esse amortecedor. O amortecedor dianteiro está também no corredor 2, só que ele está do lado direito, ou seja, nessa parte direita aqui desse corredor. E para uma loja de oficina mecânica, você tem, além dos produtos, os serviços. Os serviços são especificados aquela mão de obra que é feita para colocar aquela peça dentro do carro. Aqui no campo descrição, lá do cadastro de produto, você vai colocar o nome dessa mão de obra. Esse nome pode ser genérico ou específico. O genérico, cadastro aqui a mão de obra, e aqui no preço de venda eu coloco 1 centavo. Agora, se eu tenho o preço específico da mão de obra para colocar um amortecedor ou para colocar uma bomba de combustível, eu tenho que cadastrar aqui a mão de obra para cada um. Então, mão de obra para amortecedor, coloco aqui quanto que eu cobro. Vamos supor, R$50. Mão de obra para bomba de combustível, coloca aqui o valor, R$100, por exemplo. Aqui também tem um checkbox serviço, todo serviço tem que marcar esse campo aqui, porque na hora que vocês verem a tela de cadastro de ordem de serviços, vocês vão perceber que os serviços e produtos estão em grades separadas. Então, o nosso sistema separa muito bem o que é um serviço, o que é um produto. Uma configuração super importante para a oficina mecânica é utilizar o objeto do cliente, que eu vou mostrar agora como é que faz essa configuração. Aqui, primeiro, você tem que entrar no módulo Ordem de Serviço, lá nas configurações, marcar essa opção aqui, utilizar o objeto do cliente. Aqui vocês vão ter uma tela chamada Cadastro Nome de Objeto, vocês vão escrever carro. E vão entrar numa tela chamada Cadastro de Campos de Objeto. A primeira coisa a se fazer nessa tela é cadastrar a placa. A placa é um campo igual ao CPF de uma pessoa, né? Ela nunca se repete. Então aqui eu vou escrever placa. Nesse campo-chave, por ser um campo que nunca se repete, eu vou colocar chave igual assim. Aqui nesse campo eu vou selecionar a opção objeto, ou seja, quando eu coloco isso, eu especifico que a placa só vai ser informada uma vez no sistema e nunca mais vai alterar. Nesse campo tipo eu vou colocar o tamanho 8, que seriam as 3 letras, o traço mais 4 números, e aí eu gravo esse campo. Outro campo que a gente informa na hora que chega lá com o carro numa oficina é a quilometragem. Então aqui eu cadastrei um novo campo chamado KM. Aqui eu já coloquei o campo-chave não. Eu também vou colocar informar ao cadastrar AOS, porque assim, imagina que eu cheguei lá dentro de uma oficina, coloquei 32 mil quilômetros, que está lá o odômetro quando o carro chegou na oficina. Vamos supor, 5 meses depois eu voltar nessa oficina, essa quilometragem já mudou. Ou seja, na hora que eu cheguei de novo lá, eu vou colocar novamente uma nova quilometragem na ordem de serviço. E aqui o tipo eu coloco o número, que no caso um odômetro não tem letras. Também coloquei aqui um campo para identificar a cor do veículo. Aqui eu coloquei que a cor vai ser buscada de um cadastro. A hora que eu estiver na ordem de serviço e for informar a cor, se eu apertar F2, eu vou conseguir buscar por aquele cadastro. Se vocês estiverem numa oficina mecânica e eles pedirem mais campos, é só vocês cadastrarem aqui nessa tela. Então aqui eu coloquei a placa, a quilometragem, a marca, o modelo, a cor e o ano do carro. Aqui nós temos a tela cadastro de OS, que seria onde a gente vai utilizar para cadastrar as ordens de serviço. E aqui a gente vai registrar todos os serviços e produtos prestados. E para mostrar como vai ser essa tela, eu vou exemplificar um dia a dia de uma oficina mecânica. Então, por exemplo, eu vou registrar a chegada de um veículo dentro do sistema. O que eu tenho que fazer?
Então, aqui na tela de cadastro de iOS, eu vou informar o vendedor. Esse vendedor é aquele que atendeu a pessoa. Vou cadastrar o cliente dentro do sistema. É super importante deixar registrado o cadastro, porque quando eu cadastro e coloco um veículo para ele, eu vou ter o histórico de veículos daquele cliente. Aqui embaixo, vocês vão ter um botão chamado Inserir carro. Depois de informado, pressiona esse botão, que aí o sistema vai abrir uma tela como essa. Aqui nessa tela, para informar um carro, vocês vão informar como se fosse um Excel. Primeiro, pressionam a tecla Insert do teclado para ele criar uma linha. E aí, aqui vocês têm as células onde vocês vão digitar os campos que são pedidos. Então, eu digitei aqui ABC 1, 2, 3, 4. O tracinho ele já colocou automaticamente por ele saber que esse daqui já é um campo placa. Coloquei a quilometragem no meu veículo, coloquei a marca e modelo, no caso Uno Way, coloquei a cor branco, pressionando F2 e buscando daquele cadastro de cores e coloquei o ano 2011. Logo em seguida, deixei marcado essa opção aqui, ó, que é marcar com um xizinho, que é indicar qual carro eu vou usar dentro dessa ordem de serviço. E pressionei o botão OK. Quando eu faço isso, vai voltar na tela cadastro de iOS e aqui vai ter uma grade onde vai mostrar todos os carros da ordem de serviço. Com isso, eu informei no campo solicitado qual é o problema que está tendo com aquele carro. Então, escrevi aqui, barulho ao andar com o carro. E isso eu escrevo por quê? Para eu conseguir falar para o mecânico numa posterior consulta para saber o que aconteceu com aquele carro que ele tem que resolver. E vocês vão colocar a situação aguardando e clicar no botão gravar. Depois que o mecânico foi lá no carro, mexeu e identificou o problema, isso tem que ser registrado dentro da ordem de serviço. Então, o mecânico foi lá e viu que os amortecedores que estão fazendo o ruído. Aí o cliente aprovou ali o orçamento que foi feito na questão de preços. Aí o funcionário que vai mexer com a OS, está no computador ali, ele vai cadastrar o que o mecânico falou que tem de problema, ou seja, trocar os amortecedores. Então, aqui no cadastro de OS, tem uma aba de produtos. Aqui tem o campo que é o código do produto. No caso, eu fiz a consulta do amortecedor para aquele Uno e informei aqui no campo responsável o mecânico que mexeu naquele carro. Por que o mecânico? Porque se um dia eu precisar saber quem é que mexeu naquele carro, eu vou manter o registro aqui. Aqui eu vou colocar a quantidade, o preço se for o caso, e eu pressionando o Enter, o produto vai cair na grade. E para resolver o problema, o mecânico falou que teria de trocar os dois amortecedores, o dianteiro e o traseiro. Então, aqui eu lancei dois produtos, né? O amortecedor dianteiro e também o amortecedor traseiro. E aqui, então, deu o valor de R$200. Só que para fazer esse serviço de trocar o amortecedor, é possível cobrar esse valor do cliente. E para isso tem um serviço, que é uma abinha aqui, que você vai lançar a mão de obra. No caso aqui vocês podem perceber que é uma mão de obra genérica. Coloquei quem foi o responsável por colocar aquela peça, no caso é o Jonatas. E aí informei a quantidade 1 e coloquei o valor da mão de obra. Adicionando na grade, o que o sistema vai fazer? Aqui embaixo, no canto direito, o total dos produtos e também o total dos serviços. Tem outro campo na ordem de serviço que é super importante, que é o serviço prestado. Se você quiser escrever aqui algum detalhe a mais que ocorreu ali no momento que foi trocar amortecedor, você pode escrever nesse campo. Vou dar um exemplo. Imagina que a pessoa trocou o amortecedor, o mecânico falou, você trocou o amortecedor, você tem que fazer um alinhamento e balanceamento. O cliente falou, não, eu não quero fazer o alinhamento e balanceamento. Então, você pode escrever aqui esse tipo de observação. E com isso,
Logo em seguida, vocês têm que mudar a situação na OS, que é indicar o quê? Que aquele serviço prestado já foi feito no carro. Colocando liberado, eu posso gravar a ordem de serviço. Agora, depois que todo o serviço foi feito, o cliente precisa pagar e a gente precisa finalizar a ordem de serviço. Então, ela chegou, vamos supor, ou ela estava lá esperando o carro, a pessoa que vai registrar esse veículo que está saindo vai ter que informar aqui embaixo na tela de cadastro de iOS a data e hora que foi entregue o carro e gravar essa nova situação. E agora eu faço a venda. E para isso eu vou abrir a tela do PDV, vou pressionar uma tecla Shift F6, ele vai abrir aqui essa tela, onde eu vou buscar por código ou buscar num período aqui embaixo as ordens de serviço. A pessoa vai clicar, selecionar e pressionar o botão OK. Quando ela seleciona e pressiona o botão OK, nós vamos entrar para a tela de venda e automaticamente o sistema vai lançar os produtos e os serviços que foram lançados naquela ordem de serviço. E aí o que ele tem que fazer? Finalizar a venda. Ou seja, acabou a minha ordem de serviço. O carro já foi embora, já registrou dentro do sistema, já fez a venda e já fez o recebimento. Para a ordem de serviço, vocês têm várias opções de impressão. Numa laser, numa matricial. A matricial tem a opção de você imprimir em uma folha inteira ou meia folha. Você pode imprimir um cupomzinho ou, se não, exportar para um layout do Word. Então, está aqui um exemplo da impressora a laser, que você tem aqui a ordem de serviço, o código, todos os dados do cliente do veículo. E aqui embaixo, os serviços que foram solicitados ou prestados, os produtos, serviços e os totais dessa ordem de serviço. Uma função bem legal também é a consulta do veículo pela placa. Nosso sistema tem uma tela chamada Consultar Objeto, que vocês vão digitar aqui no campo placa, a placa, e quando clica no botão gerar, ele faz o seguinte, ele traz todas as ordens de serviço que estão atreladas àquela placa. Ou seja, por eu ter vinculado lá no cadastro de iOS o cliente ao veículo, eu vou conseguir saber que esse veículo é da Maria, então na hora que ela chegar ali para falar comigo, eu já posso falar, oi Maria, tudo bem? Como é que tá? Já posso saber até a ordem de serviço consultando ela para saber qual que foi o problema que ela trouxe o carro. Aí você já pode perguntar, por exemplo, oi Maria, tudo bem? E aí, como é que está o amortecedor? Não está fazendo mais ruído? Então você tem essa interatividade com aquele cliente. Dentro da tela cadastro de iOS, vocês também têm a opção de buscar um histórico do carro. Então, se vocês têm aqui uma ordem de serviço que eu informei a Maria, quando eu clico naquele botão inserir carro, vai abrir aquela tela para selecionar qual é o carro. Por esse cadastro já ter sido feito, se eu marcar aqui esse carro e pressionar o botão histórico do carro, o sistema vai abrir uma tela para consultar todas as ordens de serviços que foram relacionados àquele veículo. Uma ordem de serviço pode ser informada a vários veículos. Então, eu estou colocando um exemplo aqui, que a Maria voltou lá na oficina, só que agora ela trouxe um novo carro. E só que é o seguinte, além de trazer o novo veículo, ela trouxe também o Uno Way para fazer algum serviço. Então, como ela trouxe dois carros, ao invés de eu abrir uma ordem de serviço para o Uno e uma ordem de serviço para o Gol, eu posso fazer uma ordem só de serviço para os dois veículos. Para isso, então, o que eu fiz? Além de cadastrar aqui o Gol, eu marquei do lado esquerdo, nessa coluna do X, os dois carros. Quando eu cliquei no botão OK, os dois carros vão aparecer na tela ordem de serviço. Aqui, então, eu informei a bomba de combustível, e quando eu informei a bomba de combustível, eu vou ter que informar qual que é o carro que eu coloquei aquela bomba de combustível. Então, vai aparecer essa grade aqui, que são os dois carros que eu selecionei. No caso, eu selecionei o Uno e adicionei esse produto dentro da ordem de serviço. E com isso, eu faço a mesma coisa para os dois carros. Então, eu coloquei aqui nessa grade, tá vendo? Bomba de combustível para a placa do Uno e
a bomba de combustível para a placa do Gol. Aqui na tela de cadastro OS tem um botãozinho gastos. E vamos imaginar que esse carro vai ter que fazer uma retífica do cabeçote. Só que essa retífica é uma empresa especializada que faz um serviço nesse cabeçote. Ou seja, você tem que mandar para essa outra empresa, ela vai fazer o serviço, só que você tem que pagar esse custo. E você pode registrar dentro do sistema como um gasto esse valor. Daí, quando você clica nesse botão, você vai ter aqui uma tela onde você vai informar uma conta contábil lá do nosso plano de contas do financeiro, que você vai especificar qual é o motivo que você está gastando. No caso, é uma retífica de cabeçote. E aqui do lado direito eu coloquei o valor de R$ 250. Esses gastos que são lançados, eles não são incorporados dentro da ordem de serviço. Eles são apenas informativos, que você vai ter aqui no cadastro de OS. Então, vocês podem ver aqui do lado direito que você tem o serviço de R$ 500 referente aqui à retífica desse cabeçote, que você vai cobrar do seu cliente, e você tem total de gastos informado aqui embaixo, que você tem o valor de R$ 250 para saber que você gastou esse valor com esse serviço que foi prestado. Na OS, tem um campo chamado tipo da OS, que fica aqui embaixo, ó. E para que serve isso? Para você especificar onde que foi realizado esse serviço. Eu coloquei aqui como exemplo um tipo interno ou externo. Interno, eu posso dizer assim, todos os serviços que são realizados dentro da minha oficina mecânica. E os externos são os mecânicos que vão a um local registrar uma ocorrência que ligaram que estava com um problema no carro. Toda essa ordem de serviço do mecânico, por ter feito um serviço fora, eu também tenho que registrar dentro do sistema. E para eu saber o que foi interno, o que foi externo, eu vou utilizar esse campo tipo da OS. Eu falei anteriormente que a gente tem que sempre mudar a situação da ordem de serviço. Mas só que essas situações não são fixas dentro do sistema, elas são cadastradas. E para isso a gente tem uma tela chamada Cadastro de Situação da OS. E aqui, cada situação dessa, eu posso especificar uma configuração. Consistir o cliente, baixar o estoque, gerar o contas a receber. Então, a situação está atrelada a essas configurações. Às vezes a oficina mecânica quer manter o estoque atualizado no momento que é feita a ordem de serviço e não no momento que é feita a venda no PDV. Então eu posso habilitar aqui uma configuração de baixa de estoque na ordem de serviço. No momento que o mecânico está ali digitando o produto na ordem de serviço, quando ele for gravar, já vai dar a baixa no estoque daquele produto. Quando eu importar essa ordem de serviço lá no PDV, o PDV também baixa do estoque, mas o PDV consegue identificar que aquela ordem de serviço já baixou do estoque. E com isso, o PDV não vai dar essa baixa novamente. E mediante uma configuração dentro do sistema, ele vai habilitar aqui essas datas, que é o período de garantia, que você vai informar provavelmente aqui. A data que foi colocado aquela peça dentro do carro, você pode falar para ele, ó, eu te dou 30 dias de garantia nessa ordem de serviço em todas as peças que eu coloquei dentro desse carro. Nosso sistema tem uma tela onde você vai poder lançar o produto e informar quais são os serviços que estão vinculados a esse produto. Por que isso? Quando você informar o produto correia dentada, o sistema automaticamente vai alertar o funcionário que está digitando essa correia que tem um serviço que tem que ser adicionado dentro da ordem de serviço. Aqui na tela de ordem de serviço, vocês podem perceber que quando eu lancei a correia deitada, ele me fez uma pergunta. Há serviços vinculados a esse produto. Deseja utilizá-los? Quando eu clicar em sim nessa mensagem, olha o que vai acontecer. Automaticamente, a troca de correia dentada vai ser adicionada dentro da minha
ordem de serviço. Então, isso vai evitar o erro daquele funcionário que lança no OS de esquecer de lançar os serviços que estão vinculados ao produto. Muitas oficinas mecânicas dão comissão para os mecânicos. E o sistema tem um relatório onde você vai poder gerar a listagem dos serviços que o mecânico prestou. Aqui, então, tem a relação de produtos / serviços da OS por responsável, que vocês vão informar qual que é o mecânico, o período que eu quero e gerar. Então, você pode dar uma comissão, calcular um valor, uma porcentagem sobre esses serviços que ele prestou dentro da oficina mecânica. Todos os cadastros de ordem de serviço têm aquelas situações que eu falei, está aguardando, está aprovado. E dentro do sistema, você sempre tem que deixar a ordem de serviço na situação que ela está. Ou seja, se um carro já saiu da oficina, ele não pode continuar com a situação aguardando, ele tem que estar com a situação aprovado, que é aquela situação que gerou venda dentro do sistema. Então, esse administrador vai usar esse relatório para gerar e conferir as situações de todos os carros. E o nosso cadastro de OS ele é genérico. Você pode configurar qualquer tipo de empresa prestadora de serviço. Se eu vou usar a ordem de serviço para uma empresa que resolve problemas de impressoras, o que tem que fazer? Lá no cadastro de nome do objeto, ao invés de escrever carro, eu vou escrever impressora. E lá no cadastro de campos do objeto, eu vou cadastrar os campos que são inerentes a uma impressora. Então, por exemplo, o número de série da impressora, a marca e o modelo da impressora. Então, aqui eu cadastrei só 2 campos. E lá na hora que eu fizer o cadastro da ordem de serviço, eu vou ter só aqueles campos que eu cadastrei. Como eu demonstrei aqui nessa ordem de serviço. Eu fiz uma ordem para o Wagner e coloquei aqui o número de série e eu coloquei a marca e o modelo da minha impressora para eu saber qual que é a impressora referente a essa ordem de serviço. Um detalhe importante aqui que eu preciso comentar é que na ordem de serviço eu posso fazer uma ordem de serviço sem o cliente estar cadastrado. O que acontece? Aqui dentro da ordem de serviço, vocês podem perceber que tem o campo cliente. Posso digitar aqui direto o nome dele. Só que lembrando, se eu não faço o cadastro desse cliente, eu não vou ter o histórico do Wagner. E não necessariamente vocês precisam utilizar esses campos do objeto dentro do sistema. Vocês podem fazer uma ordem de serviço sem essas informações. Então, eu desabilitei a opção que vai utilizar o objeto lá nas configurações da ordem de serviço. E olha o que aconteceu aqui dentro da tela. Vocês podem perceber que não tem mais aquela grade para informar os objetos. E para identificar aquele equipamento que está entrando dentro da empresa, vocês vão poder emitir uma etiqueta e colar essa etiqueta naquele equipamento. Quando eu clico no imprimir etiqueta, aqui vai aparecer um layout. E aí, a hora que eu seleciono o layout, coloco a quantidade e clico no imprimir, o sistema vai imprimir numa impressora Argox ou numa impressora Zebra a etiquetinha com aquele layout.